Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa grande revisão Enem. Eu sou o professor Júlio e hoje a gente vai revisar os 11 tópicos mais importantes da prova de matemática, de forma divertida e descontraída. Então, ajusta o foco, pega o caderno e vem comigo. Olha só, função do primeiro grau, a nossa boa e velha função afim ou função do primeiro grau. Lembre, você tem a tua função estruturada, f de x igual a x mais b, o a é o teu coeficiente angular, o b é o teu coeficiente linear. Lembre que o angular, que é o azinho, o valor que multiplica x, se ele for positivo, reta crescente, se ele for negativo, reta decrescente. Se ele não existir, ela é uma reta paralela ao eixo y, paralela ao eixo x, pensando em outra coisa. Então assim, ó, tem um exemplozinho bem bacana, porque o Enem sempre gosta de colocar para você o seguinte, né? Relação de custo, de venda, de lucro, é muito importante que ele coloque isso para você e você saiba fazer uma diferenciação e principalmente associar o texto. Ele coloca ali para você, ó, o custo de produção de um certo produto, né, é dado pela função 50x mais 300. Um detalhe importante, o 50 é teu angular, o 300 é o teu linear. E uma outra função dada por v de x igual a 80x. Perceba que ele pede para você o ponto de equilíbrio. O que significa isso? Quando que uma função é igual a outra, o que você vai fazer? Cara, igualar as duas, né? 80x igual a 50x mais 300, cuide com a álgebra, passa para lá, troca o sinal, tá multiplicando, passa dividindo, e aí você vai perceber que o teu ponto de equilíbrio, ou seja, a igualdade das duas, é para o x igual a 10. Simples assim e sem enrolação. Outra coisa importante, e muito importante, porque esses caras gostam disso, é a tal da função quadrática. Moçada, função do segundo grau ou função quadrática, chame como você achar melhor, tá? É aquela clássica função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. O a, se o a for positivo, com cavidade para cima, que a gente brinca, né? A parabolazinha tá feliz. Se o a for negativo, com cavidade para baixo. Lembre que o b é onde ela vai cortar o eixo y, da seguinte maneira, toma cuidado. Se o b for positivo, a parábola corta subindo. Se o b for negativo, corta descendo. E se o b for zero, ela vai cortar exatamente no vértice da tua função. E aí fica aquela dica, né? O c sempre vai ser o ponto, independente da função, onde a função corta o eixo y ou o eixo das ordenadas. O que o Enem gosta e gosta muito, mas, cara, eles são absolutamente malucos por isso, né? A respeito de x vértice e y vértice. Lembre, na função que a gente tem ali, ó, que ele dá para você, o detalhe, x vértice sempre menos b sobre 2a, o y vértice você tem duas opções, ou você usa menos delta sobre 4a, ou você pega o x vértice e troca no lugar do x. Preferência minha, eu, Júlio, eu gosto de trocar o x vértice no lugar do x, acho que dá uma conta muito menor. Então perceba que a conta que ele colocou, quer ver? Vamos seguir lá para você ver. A conta que ele põe para você, ele te dá uma função e ele vai falar de lançamento parabólico. Amam isso. Um projétil é lançado verticalmente para cima, ele vai querer a altura máxima. Importante você lembrar que a altura máxima é o y do vértice da tua parábola. Você vai primeiro achar o x, acha esse valor, troca na função, e aí você vai perceber que a conta vai te dar uma altura máxima igual a 20 metros, que foi o exemplo que a gente colocou para você. Outro detalhe que é importante. Como eles gostam de, olha só, função exponencial, função logarítmica e juro composto. Não tem como você abrir tua prova do Enem e não ter isso aqui. É humanamente impossível, tá? Vamos seguir para você ver. A função exponencial e a função logarítmica e juro composto, cara, eles estão atrelados tudo a mesma coisa, né? Eles estão sempre da mesma maneira. Tem um exemplozinho da função exponencial que ele vai falar o seguinte, né? Ele vai te dar a tua função exponencial e vai falar que uma certa colônia de bactérias, alguma coisa, duplica a cada um certo tempo, triplica a cada hora. Calma. Isso eu sei que é uma coisa, assim, entre aspas, complicada. Mas quando a gente começa a enxergar a construção da fórmula, aí a coisa fica tranquila. Quer ver? Ó? No exemplo que está aparecendo para você, ele fala que uma colônia de bactérias tem com inicialmente 200 bactérias, está dobrando a cada hora. Tempo. Vem para o quadro comigo aqui, para eu te mostrar uma coisa bem legal. Olha só, se eu tenho uma colônia de bactérias inicialmente com 200 bactérias, elas estão duplicando a cada hora. Ao invés de você ficar fazendo no braço isso, você vai fazer o seguinte, ó. P em função de T. Ah, professor, o que é isso? O Pzinho, vamos colocar um P mais bonitinho, ó. O Pzinho, população de bactérias em função do tempo, ela vai ser dada por 200 que multiplica 2. Ah, mas como assim 200 que multiplica 2? Jovem, pense comigo. Inicial de 200 bactérias. Essas 200 estão dobrando. Dobrando normalmente é vezes 2, né? A cada quanto tempo? A cada hora. Elevado a t.
Sério que é só isso? É, mas deixa eu colocar uma outra ideia também. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. População em função do tempo vai ser igual 6.000 vezes 3 elevado a t sobre 11. Vamos associar as duas? População inicial de 200, dobra a cada hora. População inicial de 3.000, só que 6.000. Só que o 6.000 está multiplicando por 3. O 3 normalmente é triplicar, né? E aí eu tenho o tempo sobre 11. Então ele triplica a cada quantas 11 horas? 11 horas. Então ele tem uma população de 6.000, triplicando a cada 11 horas. No teu exemplo, ele quer saber de você quantas bactérias, o número de bactérias depois de 5 horas. Troca teu T por 5, 2 elevado à quinta, 32, 32 vezes 200, 6.400, simples assim. Importante você entender que isso pode ser usado com logaritmo, tá? Vem comigo. Galera, quando ele fala de logaritmo, a gente tem que tomar cuidado com uma situação assim. Nós vimos agora a parte de exponencial, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, a função de exponencial e logaritmo, exponencial e função logarítmica, cara, elas estão andando lado a lado, juntinhas. O que vai diferenciar uma da outra? Exponencial você consegue deixar na mesma base, logaritmo, sem chance. Né? Aí você vai ter que fazer o quê? Aplicar aquelas propriedades que apareceram ali para você e dentro um exemplo bom, muito bom para você aplicar a propriedade de logaritmo é o que está aparecendo ali, ó. Eu tenho o logaritmo de x menos 1 na base 2 mais o logaritmo de x menos 3 na base 2, ele fala que é igual a 3. Primeiro detalhe, você está somando as duas. Lembre, soma, volta para multiplicação. Log de um produto, abre para soma, você vai jogar e retroceder a propriedade multiplicando dois termos. Aí, propriedade de logaritmo, base 2 eleva ao cubo e vai ser igual àquela expressão. Aí fica uma coisa que é importante você tomar um cuidado, né? O Enem, a gente precisa ganhar tempo. Observe que você tem um produto de dois fatores. Um x menos 1 multiplicando um x menos 3 dando 8. Pô, para você multiplicar dois números e dar 8, né? Você vai falar assim, pô, pode ser quem? Deixa eu ver, pode ser 4 e 2, por exemplo? 4 vezes 2 dá 8, ou 2 vezes 4 dá 8. Se você trocar o teu x na primeira, né, por 5, 5 menos 1 vai dar 4. Troca o mesmo 5 na segunda. 5 menos 3 vai dar 2. E 4 vezes 2 vai te dar 8. Então ela vai ser válida para um x igual a 5. Bem tranquila, sem inventar moda. Mas cuida com propriedade de logaritmo. E seguindo essa mesma ideia, quando a gente fala para você lá a respeito de função exponencial, né, função logarítmica, daí chega lá o cara e fala para você a respeito de juro composto. Pô, professor, mas o que tem a ver juro composto com tudo isso que você falou? Cara, tudo. O que muda é apenas o conceito. Por quê? Quando a gente fala para você assim, né? Uma colônia de bactérias. Eu vou associar a colônia de bactérias à função exponencial. Agora, o que o Enem costuma falar para você? Um certo capital, né, dobra a cada período. Aí eu já estou falando de juro composto. O detalhe é que é sempre a mesma coisa. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Quando ele fala para você ali, ó, a respeito de juro simples e composto, perceba que no juro simples você pega a taxa e multiplica pelo tempo. Perceba que no juro composto esse tempo está elevado. É a diferença básica entre uma fórmula e outra. Eu gostaria que você lembrasse da fórmula como eu coloquei. É muito mais fácil. Agora, você quer ver o que eu falei? No nosso exemplo ele está dando assim, ó, um capital de R$1.000 é aplicado a 5% ao mês por 3 meses. Vem para o quadro de novo comigo. Eu fiz questão de nem apagar isso aqui. Lembra do exemplo de exponencial? Fiz questão de nem apagar isso aqui. Agora, no nosso enunciado, ele fala que um capital de R$1.000 é aplicado a 5%. Opa, pera. Vou apagar isso aqui de baixo. Ó, vou tirar isso aqui da jogada. Um capital de R$1.000. Eu não posso falar que são 200 bactérias, então, né? Porque dinheiro não tem nada a ver com bactéria. Mas então, um capital de R$1.000. 1.000. É aplicado a um juro de 5% ao mês, ao ano. Pensa um pouquinho, o teu 5%, ele é 5% mais o 100%, porque ele está aumentando, né? O negócio está capitalizando, eu estou aumentando. Se eu estou aumentando 5%, eu vou pegar o meu 5%, vou somar com 100%, ele vai me dar 105%, que vai ser a mesma coisa que 1,05. Esse cara, só não deixar esse T flutuante, ó, a cada quanto tempo ele falou? Vamos ver? 3 meses. Se ele rende 5% a cada 3 meses, né?
eu colocaria isso aqui. Ah, professor, ele rende 5% ao mês. Tudo bem, então pera. Se é 5% ao mês, vai ficar isso aqui. Aí vamos pensar um pouquinho. Eu quero saber qual vai ser o juro dele daqui a 3 meses. Troco por 3. Daqui a 5 meses, troco por 5. Daqui a 2 anos, fica ligado. Porque se for daqui a 2 anos e ele está falando do tempo em meses, eu não posso trocar aqui por 2, eu vou ter que trocar por 24. Aí vem o meu pedido, né? Porque daí você vai reclamar e vai falar assim, ah, mas o Enem vai querer que eu calcule 1,05 elevado a 24? Não. O que eles vão falar para você no enunciado? Use 1,05 elevado a 24 igual ao valor que ele vai dar para você. É essa associação que você tem que tomar cuidado. Por isso que eu disse, exponencial, logaritmo e juro composto, cara, os três estão lado a lado. O que vai mudar é o termo, o contexto da questão. Volta para cá. Galera, então uma coisa, no Enem, juro composto sempre aparece contexto de empréstimo, financiamento, investimento, sempre vai entrar nessa ideia. Mais uma coisinha, a minha queridinha dos assuntos, a tal da probabilidade. Eu peço uma gentileza para você com probabilidade. Probabilidade, normalmente, no Enem, não é nada muito complexo, tá? Eles gostam muito da tal da probabilidade condicional. O que significa probabilidade condicional? Vamos tentar imaginar o seguinte, olha só. É bem fácil de você trabalhar com probabilidade. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Tenho 3 canetinhas aqui na minha mão. Ó, 3 canetinhas. Uma canetinha azul, uma preta e uma vermelha. Qual que é a probabilidade de eu retirar uma caneta vermelha? É de 1 em 3. De eu retirar uma caneta azul? É de 1 em 3. É bem simples de você trabalhar com probabilidade. Agora, tenta imaginar uma situação onde eles gostam de colocar, né? Ele vai falar para você da condicional. Exemplo, imagina que numa produção de canetas, como essa aqui. A fábrica vai lá e produz 200 canetas. Qual? 200 vermelhas. Imagina que dessas 200 canetas vermelhas, ele fala que 30 canetas estão com defeito. Então, pera um pouquinho. Se das 200 canetas, 30 estão com defeito, a chance de eu pegar uma caneta vermelha com defeito é de 30 em 200. Aí, na produção de caneta preta, né? Vamos supor que ela produza lá 500 canetas pretas. Dessas 500 canetas pretas, ele fala para você que 10 dessas canetas são com defeito. O que você tem que tomar cuidado é quando ele fala assim, eu escolhi uma caneta com defeito. Então, opa, pera. Se eu escolhi uma caneta com defeito, das vermelhas eu tinha 30, da preta eu tinha 10, eu estou falando de um total de 40 canetas. Então, eu restringi o meu espaço amostral. Gostam muito desse tipo de coisa. Todo simulado que eu vejo que a gente produz a respeito de questões do Enem, sempre vem uma questão de condicional. Nesse exemplo que eu joguei para você, ó, ele fala ali, ó, de eventos independentes, né? Dá uma olhadinha ali, ó. Questão de dado. Um dado é lançado e ele quer saber a probabilidade de ser um número par ou múltiplo de 3. Tempo. Pensa um pouquinho. Você quer um número par ou múltiplo de 3? Vamos pensar um pouco? Eu vou lançar um dado comum. Ah, é legal ele especificar, né? O dado é comum, de 6 faces e tudo mais, que a gente sabe que o pessoal que joga um RPG, existem outros dados em questão. Mas quando é um dado diferente do tradicional, eles vão comentar para você, fique tranquilo. Aí o que eu tenho? Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu quero, dentre esses eventos, um número que seja par ou múltiplo de 6. Quem que você vai pegar? Né? Quem que é par e múltiplo de 6? Primeiro, pensa nos números pares, 2, 4, 6. Desses caras aqui, além dele ser par, ele tem que ser múltiplo de 6. Quem vai ser? O 3 e o 6. Então você tem quantas chances ali, né? Eu vou ter que analisar dentro da minha situação. Então, o que eu quero? Um número que seja ao mesmo tempo par ou múltiplo de 6. Então, vamos pensar. O 2 interessa? Sim, por quê? Porque ele é par. O 4 interessa? Sim, porque ele é par. O 6 interessa? Sim, porque ele é par. Então, você fala assim, ah, mas o 3? Mas ele é múltiplo de 6. O 3 me interessa. O 6 me interessa? Sim, mas eu preciso contar ele de novo? Não, eu não preciso contar ele de novo. Então, você tem quantas chances? Você tem 4 chances que te interessam em 6 chances no total. Toma cuidado para não contabilizar a criatura 2 vezes. Isso é de extrema importância. Show de bola? Vamos seguir então. Meu povo, estatística é uma outra ideia que é muito cobrada e também nada de colocar muito, enfeitar muito a questão não. Assim, média, mediana e moda, tá? São coisas importantes. Média, você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade de valores. Mediana, você tem que tomar muito cuidado com mediana. Por quê? Porque a mediana você vai colocar os termos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu sempre falo que a ordem decrescente para mim não me interessa não. Põe em ordem crescente, né? E pega o termo central. Ah, professor, mas e se eu não tenho termo central? Tome cuidado. Por exemplo,
Um evento, né, com 5 elementos, você vai ter um termo do meio, que são 2 para um lado e 2 para o outro, você vai ter um termo central. Agora, vamos supor de uma amostragem, que ela tenha 6, ou melhor, 4 eventos, 4 elementos. Eu não tenho um termo central. O que eu faço? Ponho em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, pego os 2 termos do meio e faço uma média aritmética entre eles, vai me dar a mediana. Bem simples, são 2 opções. Outra coisa importante também é a moda. Lembre que moda é o que mais aparece. Aí você pegou o exemplo ali que eu coloquei, 4, 6, 7, 7, 10. O 7 é o que mais aparece 2 vezes, ele é minha moda. Vamos supor que você não tenha elemento repetindo. Aí a gente fala que é um evento amodal, que ele não tem moda. Ah, professor, mas se eu tiver o 4, 4, 7, 7, tem 2 modas? Sim, coração, bimodal. E assim sucessivamente. Nada de inventar. O meu pedido para você com relação a esse tipo de questão de estatística, qual é? Paciência para resolver a questão, porque ele vai te dar um texto longo, uma tabela e você vai ter que ter paciência. Tem muito disso, tá? Esse tipo de questão, uma dica minha, deixe ela para o finalzinho, tá? Ou se você acha que no final você vai estar cansado, já faça ela no começo e deixe as piores para o final, porque elas não são questões assim tão complexas, elas são trabalhosas. Então, fique atento que são questões que exigem leitura, atenção com tabela gráfica, tá? Muito mais do que cálculo. Ok? Outra queridinha, meu povo, é a tal da análise combinatória. Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque temos o caso de arranjo, temos o caso de combinação. Lembre que arranjo quando a ordem importa, combinação quando a ordem não importa. Vou pegar minhas canetas de novo. Imagina que eu tenho 3 canetinhas aqui, ó, né? De quantas maneiras eu consigo colocar essas canetas em uma fila, em ordem de cor? Ah, eu posso colocar aqui a vermelha, preta e azul. Se eu trocar isso aqui para cá, quase derrubei. É uma ordem diferente, então a ordem vai importar. Agora, vamos supor que dessas 3 canetas eu quero escolher 2. Escolha essas 2. Nossa, professor, você escolheu a caneta azul e a vermelha. Legal, vou trocar de ordem. Puxa, eu escolhi a vermelha e a azul. A ordem é a mesma, não importa. A escolha foi a mesma. O que você tem que lembrar? Palavras-chave que são importantes. Quando ele fala para você em grupos, o grupo não tem importância. Então eu estou falando de combinação. Se ele vai falar para você, ó, vamos formar uma fila com pessoas. E a pessoa sempre fala assim para mim, pô, mas fila interessa? Faz um teste social se você acha que a fila não interessa. Chega na fila do caixa do mercado um dia e tenta passar na frente de todo mundo para ver se ninguém vai se importar. Os caras vão ficar loucos com você, então a ordem importa, tá? Pensa num exemplo. 8 alunos vão formar uma dupla, tá? Aí vamos pensar assim, ó, vou formar uma dupla, tipo, pensa você e o teu amigo, a Ana e a Patrícia, elas formam uma dupla. Se eu trocar a ordem, a dupla é a mesma? Sim, a dupla é a mesma. Então eu estou falando de um caso de combinação. Combinação de 8 elementos agrupados em 2. Você vai desenvolver o 8 em 2 fatores, 8 vezes 7, vai dividir pelo 2 vezes 1, vai te dar um total de 28 duplas diferentes. Fica ligado numa coisa, vamos supor que essas 8 pessoas fossem receber 2 prêmios diferentes. A primeira pessoa recebe uma garrafinha d'água, a segunda pessoa recebe uma caneta, tá? São diferentes? São, porque eu não posso beber água com a caneta e eu não posso escrever no quadro com a garrafinha d'água, são coisas diferentes. Então, de quantas maneiras eu posso agrupar? Aí eu já estou falando de um arranjo de 8 para 2. Importante isso aí. Vamos seguir para ver? Bora lá então. Meu povo, geometria plana. Geometria plana não tem muito segredo, né? No Enem não tem muito segredo. Quadrado, lado ao quadrado, a fórmula da área. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um retângulo, né? Base vezes altura. Se for um triângulo equilátero, gostam muito. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um círculo, π raio ao quadrado. Se for um trapéziozinho, base maior mais base menor, divide tudo por 2 e multiplica pela altura. Tenta pensar numa situação assim, ó. Um círculo de raio 3, tá? Ele tem um setor circular de 90. Eu quero que você calcule a área dele. Vamos raciocinar uma coisa? O círculo tem raio 3, o setor de 90. Um círculo todo tem 360. Um setor de 90 é 1/4 do círculo. Então você vai calcular a área do círculo todo, dividir em 4 partes, fim de papo. É óbvio que em se tratando do Enem, dentro disso aí, ele vai colocar o que para você? Uma situação contextual, tá? Então tenha paciência com a situação contextual e normalmente essas questões envolvendo geometria plana, meu conselho,
Pega aquela tua canetinha e risca partes do texto que não te interessam e destaca partes do texto que interessam para você, tá? Quando ele fala do Enem, né, setor circular, área achurada, a gente usa muito a proporção. Então, o que você vai fazer? Aquela boa e velha regra de 3 para chegar na tua resposta. Uma outra coisa que a gente tem para falar para você é geometria espacial. Aí, ó, eu vou te falar uma coisa. Se tem um negócio que o Enem ama, é geometria espacial. E, em particular, eles gostam muito daquela fórmula do tronco de cone. Eles amam aquilo, tá? Então, é legal você ver a fórmula do tronco de cone. Ah, eu não lembro. Eu falo para você. É a altura do tronco sobre 3. Isso vai multiplicar a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz do produto das duas bases. Importante você lembrar isso aí, tá? Outra coisa, volume de prisma, área da base vezes a altura. Associa isso para cilindro. Se a tua figura for um cilindrinho, a área da base é um círculo multiplicado pela altura. Como o círculo é πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado vezes h. Tudo bem? E esfera, meu jovem. Esfera, a gente tem que a esfera ela vale 4/3 de π ao cubo. E essa é a fórmula do volume da esfera. Coloquei um exemplo também, nada de muito absurdo. Olha só, um cilindro de raio 3 e altura 5, eu quero que você determine o valor. Pensa um pouco. Cilindro tem raio 3. π vezes 3 ao quadrado, 9π. A altura 5, 9 vezes 5, 45π centímetros cúbicos. Vale uma menção. Se eu perguntasse para você, quantos litros cabe dentro de um recipiente como esse? Vamos lembrar uma coisa? 1 centímetro cúbico vale 1 ml. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Então, se a gente pensar que o Enem gosta muito de trocar aquele bendito π por 3... Você vai pegar o 45, vai multiplicar por 3, vai ter o volume ali em centímetro cúbico ou em ml. Fica ligado nessa conversão. Bora lá! Galera, geometria analítica com o Enem não tem muito segredo. Estuda a distância entre dois pontos, dá uma reforçada na distância entre dois pontos, só por favor lembre, né? Eu gosto de colocar assim, que a distância ela vai ser uma mega de uma raiz quadrada. Para você calcular a distância entre dois pontos, primeiro tem que ter dois pontos. E se eu estou falando de dois pontos, eu estou falando de valor do x, valor do y para um ponto, x e y para um ponto. Subtrai x eleva ao quadrado, subtrai y eleva ao quadrado, soma e tira a raiz e fim de papo. Outra coisa legal de você fazer é descobrir a equação de reta. Mas aí eu posso puxar um gancho lá para a função do primeiro grau. Eu não falei lá na função do primeiro grau para falar aqui. Repare, eu estou te dando um exemplo e que eu quero a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2 e 3 e 6. Primeira coisa, acha a coeficiente angular. Ô professor, como é que eu vou fazer? Tempo. Coeficiente angular de qualquer reta é uma divisão. Diferença dos y pela diferença do x. Tudo bem? Aí você vai calcular a diferença dos y pela diferença do x. Cuidado com a ordem para não errar sinal. Joga na fórmula da equação do feixe de retas, escolhe um ponto, troca ali igual a gente fez. Você vai ter uma equação dada por y igual a 2x. Observação importante, né? Essa reta aí é uma reta que tem coeficiente angular 2, então é uma reta crescente. Ela não tem coeficiente linear, então ela passa pela origem. Galera, o que a gente sempre fala, geometria analítica, ela é a redação da geometria, tá? E as funções elas vão sempre ganhando forma, sempre com relação aos pontos que você coloca. Então assim, quando ele fala para você de geometria analítica, tá? Ele tá assim querendo que você pegue toda a geometria e entre aspas coloque dentro de um texto, de uma redação. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Você acabou de revisar 11 temas que, na minha humilde opinião, é o que mais cai no Enem, tá? Nesse tempo que a gente teve para bater um papo. Lembre, matemática sem problema algum para você. Lembra de uma coisa importante, o segredo é a constância e não a sorte. Continua revisando com leveza, sem pressão e vem com a gente para o resultado, tá? A soma das informações multiplica o conhecimento e subtrai as dificuldades. Uma boa prova para você e um abraço e até mais.